Boa tarde, gente. Sexta-feira, né? O último dia dessa semana. Vamos fazer a matéria que estava faltando, né? Fizemos história, fizemos ciências, agora vamos fazer geografia. Semana que vem é aquela semaninha gostosinha de português e matemática, tá bom? Já coloquei aqui, ó, marquei na nossa contagem regressiva o dia 4. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 108 e 109, interações urbanas. Vamos ver o que a urbanização fez com as cidades, né? O que modificou, qual a relação do humano com a natureza, o que eles mexem, o que é bom, o que é ruim. A gente vai ver tudo isso, vamos começar a ver hoje e nas próximas aulas também. Aqui começa com uma explicaçãozinha, ó, interações urbanas. Quando estudamos a urbanização é quando as áreas rurais começaram a ser urbanas, é meio até interligado com o que a gente estudou de história ontem. Então, a área rural, ela acabou sendo invadida pela urbanização, construção de fábricas, construções de indústrias, prédios, avenidas, pontes e tudo mais. Imediatamente pensamos em cidades populosas e muito urbanizadas, como as capitais dos estados, então São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Tradicionalmente, os habitantes das cidades pequenas e das áreas rurais dependem de indas e vindas da cidade grande, com maior oferta e variedade de serviços, comércios e infraestrutura, como hospitais, universidades, órgãos públicos e etc. Então, mesmo que a pessoa more numa cidade pequena ou na área rural, ela precisa se locomover até a cidade grande para conseguir ter acesso a certas coisas, né? Como hospitais, como universidades, centros de comercialização, como o centro da cidade, para comprar materiais, comprar sementes, comprar de tudo, né? Mas as pessoas precisam se locomover para as cidades grandes, para as capitais. Assim, as cidades maiores têm influência sobre as menores de seu entorno e elas se integram pelas vias de circulação e de comunicação. Então, além das estradas, rodovias, pontes, né, interligarem essa área urbana com a área rural, também tem os meios de comunicação, que hoje em dia, né, é a internet, o telefone, a televisão, tudo isso comunica todas as partes do mundo, seja ela uma área urbana ou uma área rural. Hoje em dia, na área rural, existe acesso à internet, existe televisão, então eles têm acesso a mais ou menos as mesmas coisas que a gente assiste. E é interligado, né? A ampliação dos meios de comunicação, como a televisão, internet, smartphones, tem modificado os hábitos e os costumes dos habitantes das pequenas cidades ou das áreas rurais. Converse com os colegas do professor. De que modo a ampliação dos meios de comunicação modifica os hábitos dos moradores das cidades pequenas e das áreas rurais? Então, assim, o que vocês imaginam que antes de ter esse acesso todo da comunicação, né, quando a área rural era realmente isolada, não tinha acesso à internet, como que era a vida deles e como é hoje em dia que a maioria já tem o seu próprio celular, que tem a sua TV em casa, tem acesso à internet. Como que mudou? O que vocês acham que mudou, né? Qual é a influência que a capital tem sobre a área rural? O jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comunicar, né? Então, tudo interfere, tudo tem uma... Como é? Não é interferência. Influência, isso. Uma influência da cidade grande para as cidades menores e a área rural. Então, influencia bastante. Assim também aprendo. Leia a tira do Chico Bento.
Até rimou. Pois é, Chico, aqui na cidade vendem arroz em lata, carne em lata, feijão em lata, ervilha em lata, tomate. Aí o Chico, poxa, que exagero, né? E aí eles passam assim e vê um monte de lata no chão, um monte de lixo no chão, e aí ele fala, e pelo visto não tem banheiro por aqui. Quanta caca! Tá vendo o lixo na rua, né? A poluição, a falta de higiene das pessoas nas grandes cidades. Já na área rural é bem menos. As pessoas têm um cuidado com a natureza porque elas vivem daquilo. Vivem do solo, vivem da plantação, muitas vezes tem lugares que dependem de uma só represa, de um só rio para ter água, então eles cuidam bastante. O que é um exagero segundo a opinião do Chico Bento? Então, quando ele falou aqui, poxa, que exagero, né? Ele estava se referindo ao quê? Estava se referindo a essa primeira fala aqui, que foi falando que vende tudo em lata, né? Ele achou um exagero. 2. Na tirinha, qual é o resultado desse consumo? Então, como o menininho fala que é tudo vendido em lata, é tudo industrializado, qual é o resultado que aparece aqui nesse último quadrinho? É a poluição, né? O lixo nas ruas, a falta de cuidado com a natureza, o desperdício de recursos naturais que a gente viu lá no livro de ciência, tudo interligado, tá bom? 3. Em sua opinião, isso aí é com suas palavras, tá bom? Não tem certo nem errado. O que você acha? Esse tipo de situação pode ocorrer apenas nas cidades grandes? Então, essa poluição, esse lixo na rua, só acontece na cidade grande? Óbvio que não, né? Nas áreas rurais também tem tudo isso, só que é em menos quantidade. Eles tendem a cuidar mais do meio ambiente, mas ainda existe as pessoas que não ligam para nada e jogam lixo na rua mesmo, e poluem os rios mesmo, e gastam os recursos naturais sem nenhuma responsabilidade. Mas você vai colocar aí de acordo com o que você acha e vai explicar a sua opinião, tá? Eu acho que isso acontece na área urbana. Por quê? Eu acho que isso também acontece na área rural. Por quê? Ok? Página 109. As paisagens urbanas são transformadas pela tecnologia. Quando escavamos uma montanha para subir um túnel, ou quando mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Então, para urbanizar, a gente precisa modificar a natureza. Então, fura uma montanha, muda o curso de um rio, para que consiga fazer obras e que seja bem aproveitado todo o espacinho, né? Quanto mais as técnicas avançam, com mais rapidez e intensidade, as paisagens urbanas se transformam. Veja na foto uma moderna malha de fibra ótica no município de Porto Velho, em Rondônia. Então, tem uma imagem aqui do lado e na legenda tá assim. A imagem de satélite com a superposição da malha de fibra ótica em Porto Velho, no estado de Rondônia, em 2015. Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações, desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Leia o texto a seguir. Aí tem um textinho aqui que foi escrito por Luiz Fernando. O engenheiro Pereira Barros, prefeito nomeado em 1902, tinha como prioridade remodelar o centro do Rio. Abriu a Avenida Central, hoje Rio Branco, alargou as ruas e pavimentou parte da cidade para fazer os boulevards, que significa uma palavra francesa, rua larga, com muitas faixas, geralmente arborizada, com muitas árvores. Em português, usa-se boulevard, se fala assim. Sanearam o centro e realizaram sua reforma urbana de inspiração francesa.
Pereira Barros mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços, deixando mais de 14.000 pessoas sem moradia. Era o rio Bota Abaixo. Agora vamos responder umas questõezinhas aqui. 1. Pesquise para que serve a malha de fibra ótica. Isso vocês vão colocar lá na pesquisinha de vocês e escrever o que aparecer, tá bom? O que é uma malha de fibra ótica? É o que permite uma transmissão de informação digital. Então, essa imagem aqui, ela é toda digitalizada de um lugar, vista por satélite. Então, você consegue digitalizar e ver de muito longe áreas bem grandes, tá bom? Você vai copiar tudo lá que você pesquisar. O que o prefeito Pereira Barros mandou botar abaixo com a sua reforma urbana e com que objetivo? Então tá aqui, ó, é só voltar um pouquinho no texto e ler, ó. Pereira Barros mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços. Para que ele fez isso? Para construir os boulevards, para sanear o centro, para realizar uma reforma urbana. Tudo tá aí no livro, é só vocês formularem a resposta. 3. Em sua opinião, lembra quando é na sua opinião não existe certo e errado, é a sua opinião com as suas palavras. Então, o prefeito estava mais preocupado em mudar a cidade ou melhorar a vida da população? O que você acha, além desse texto aqui? Você acha que ele estava preocupado em melhorar a cidade, deixar a cidade mais bonita, né, com o padrão francês dele, ou de melhorar a vida da população? Ele deixou aqui mais de 14.000 pessoas sem moradia, né? Então, não foi muito bom para a população. Ele visava mais deixar um lugar bonito, em urbanizar, em fazer ruas largas e deixar tudo muito bonito, mas as pessoas que pagavam o preço, certo? E vai escrever aí com as palavrinhas de vocês. Se não couber aqui, escreve no caderno, não tem problema nenhum. Essas são as atividades de hoje. Qualquer coisa, só me mandar mensagem lá no WhatsApp, como sempre, que eu respondo qualquer dúvida, tá bom? Beijos e até segunda-feira.